Glória a Deus, amado Pai, graças te damos ao Senhor da glória porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, tem protegido e tem nos amparado. E essa proteção, Pai, a tua provisão, tudo aquilo, meu Pai, o Senhor tem feito é notório, porque sentimos a cada dia mais que a sua palavra se cumpre, Pai, entre nós quando nos diz que nunca nos deixará só. Porque assim nós cremos, ó Deus de poder e graça, que o teu sacrifício na cruz do Calvário não foi em vão. Amado Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelo perdão do nosso pecado, te agradecemos pelo pão de cada dia, te agradecemos pela vestimenta, pela moradia, pelo nosso trabalho, Pai, a provisão, Senhor Jesus amado, ao qual coloca o alimento em nossas mesas, Pai, sabemos que provém de Ti. Amado Deus, nós te louvamos, Pai, na beleza da Tua santidade. Te pedimos, ó Pai amado, como filho perdão que somos. Toma a direção desse culto mais uma vez, ó Pai querido. Alcança, meu Pai querido, a nossa alma, alcança o nosso coração. Enche-nos, ó Pai amado, do Teu Espírito Santo. Enche-nos da Tua liberdade, Pai. Dai-nos liberdade, Senhor, amado, a Tua liberdade, para que possamos glorificar e exaltar o Teu santo nome. Nos dá sabedoria, meu Pai amado. E recebe, Pai. Ouve e recebe o nosso humilde louvor. Ouve e recebe, Pai amado, o nosso humilde louvor. Ouve e responde a nossa humilde oração. Fala conosco, Pai amado, no meio do louvor. Fala conosco no meio do testemunho, no meio da palavra. Deus de poder e graça, usa cada um do teu servo segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Mas que seja, meu Pai, que cada um de nós, ó Senhor amado, guiado, dirigido pelo seu Espírito Santo, Senhor da glória. Que não venhamos nós a falar de nós mesmos, que não venhamos nós engrandecer, mas que convenha, meu Pai querido, que a cada dia diminuamos nós para que tu cresça dentro de cada um de nós, ó Senhor da glória, porque a tua palavra nos ensina que somos nós a luz do mundo, Pai. Mas essa luz só pode brilhar se o Senhor estiver em nós, ó Pai, se o seu Espírito estiver em nós, Pai. Portanto, Senhor amado, faz, ó Pai amado, faz do nosso humilde corpo, meu Pai amado, o teu castelo, faz do nosso humilde coração, Pai amado, o teu trono. Assenta-te e reina sobre nossas vidas, sobre nossas finanças, sobre nosso trabalho, sobre o nosso lar, sobre o nosso lazer, Pai amado. Esteja conosco a todo tempo, Senhor da glória. Nos conduz, ó Pai amado, ida e volta em segurança, meu Pai querido. Guia a cada dia mais e mais os nossos passos, porque a tua palavra nos ensina que o Senhor nos leva, Pai, a pastos verdejantes. O Senhor nos leva, meu Pai amado, a águas tranquilas, ó Deus de poder e graça. E também nos ensina, Pai, que não devemos temer, Pai, perigo algum, porque Tu é quem está conosco, Pai amado. O Senhor é quem tem nos consolado, tem nos dado força, meu Pai querido. E assim, ó Deus de poder e graça, nós te pedimos mais uma vez em nome do Senhor Jesus. Toma a direção, Pai. Toma a direção desse mundo de culto. Fala conosco, Pai. Fala segundo a tua vontade, fala segundo o teu querer. Fala da forma que bem te aprove, Pai amado. Mas fala, Senhor, aquilo que nós necessitamos ouvir e não aquilo que nós queremos. Porque muitas vezes, Pai Santo e Justo, deixamos nossos lares provisórios, deixamos nossas zonas de conforto, nos dirigimos à tua casa, Pai amado, já com a palavra formada em nosso coração, já com aquilo que queremos ouvir em nosso coração. Mas que nesse momento, Pai amado, cumpra-se em nós, ó Pai amado, que deixamos todas as coisas de lado, Pai amado, deixando para trás e prossigamos, ó Pai amado, para o alvo que é Cristo Jesus. Toma, Senhor Jesus amado, a cada um em tuas mãos, é o que te pedimos desde já, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Salve o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Eu convido os irmãos a estar abrindo as vossas Bíblias comigo no Salmo 96. Salmo de número 96. Convite a toda a terra para louvar e temer ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra. 2. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Cantai ao Senhor, bendizei ao seu nome, anunciar a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Porque grande é o Senhor e muito digno de louvor, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão ante a sua face, força, formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus atos. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus atos. Adorai ao Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele toda a terra. O mundo também se afirmará para que se não
Dizei entre as nações que o Senhor reina. O mundo também se firmará para que não se abale. Julgará os povos com retidão. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se a terra. Brame o mar e sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque. Alegre-se o campo com tudo que há nele. Então se regozijarão, amém, todas as árvores do bosque, ante a face do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com sua verdade. Amém? Glória e majestade estão à sua face, força, formosura no seu santuário. Deus de poder e graça, que o Senhor possa, nessa noite, tomar, como sempre, a direção desse humilde culto, amém? Vamos estar louvando, vamos estar adorando ao Senhor e bendizendo o seu santo nome, amém? Glórias a ti, Senhor, aleluia, Deus. Irmão Antônio, leva o Senhor em oração. Te adoramos, ó Senhor, da beleza da tua santidade. Por isso pedimos ao Senhor, Deus, que venha receber nosso louvor nesta noite, para que possamos glorificar e exaltar Deus pelo nome. Por isso, Senhor, continue conosco, abençoando e estabelecendo, Senhor, nos abençoando e nos guardando, nos dando sabedoria, nos sabedoria, em nome de Jesus.
Vamos consagrar ao Rei dos Reis tudo o que somos. Vamos ofertar a Ele nosso humilde louvor. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. E canto louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor.
preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. Se um alto eu vou me lançar só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riqueza. Como o deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. Enquanto a minha força se exultar, o teu anjo vai testificar. E agora eu te sustentar, em fé eu vou, não vou perder a guerra. Te louvarei pelas tentações, mais estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. No lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riqueza. Como o deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. Enquanto as minhas forças se exultar, o teu anjo vai testificar. E agora eu te sustentar, em fé eu vou, não vou perder a guerra. Te louvarei posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Glória ao nome, Senhor. Aleluia, Deus. Louvado seja a ti, ó Rei da Glória, Deus maravilhoso. Deus Jesus, Senhor, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, papai. Glórias a Deus. Aleluia, papai. Vamos orar mais um pouquinho, meu amado? Aleluia. Vamos orar mais uma vez. Como é que é, presbítero? Quanto mais oração, Mais bênção, mais poder. mais bênção, Mais poder. mais poder. Que mais? Mais intimidade? Cuidado. Mais intimidade? Aleluia, Deus. Fala com o Senhor, Bruna. Glórias a ti, Deus. Deus de poder e graça. Ouve, Pai amado, a voz da tua serva. Ainda que não venha sair som algum, mas sonda, Pai.
O som que sai do seu coração, o clamor que sai do seu coração. O som do desejo de cada um aqui presente, meu Pai querido. Guarda a todos, enche, meu Senhor da glória, a cada um do teu Santo Espírito, meu Pai querido. Toma, meu Pai amado, o Wesley, Senhor Jesus amado, toma o pequeno Marcozinho, meu Deus de poder. Guarda, Senhor Jesus, a Elza, Senhor da glória, toma o nome Antônio, Pai amado, apete toda a sua casa, toda a família. Guarda, irmã José, fala o Senhor Jesus nos seus caminhos. Toma a diaconisa Joyce, meu Pai amado, o presbítero Carlos Alberto, meu Pai querido. A diaconisa Eunice, Senhor Jesus amado. O diácono Bezerra, meu Pai querido. Alcança eles, ó Deus de poder e graça. Vai abençoando, vai derramando da tua unção, do teu poder, do teu carinho, da tua proteção. Guarda o Kevin, meu Pai amado, onde quer que ele estiver, Senhor da glória, daí do seu trabalho, no seu lazer, a pequena Maju, Senhor Jesus amado, a sua mãe, Senhor da glória. Precisa, Senhor, vai abençoando, Pai amado, o pastor, Pai amado, da tua casa, Senhor, o pastor Rubier, o Caleb, Senhor, guarda a pastora Rose, guarda, meu Pai amado, o Claudio Lula, alcança ele, meu Pai, que ele está numa missão, Pai amado, foi ver o seu irmão que não se encontra bem. Portanto, Pai amado, libera, Senhor, nesse momento, libera uma palavra de cura, libera uma palavra de transformação, de libertação, para esses que se encontram, meu Pai amado, encarcerados, para esses que se encontram presos, meu Pai querido, com uma enfermidade, para esses que se encontram presos no pecado, para esses que se encontram presos no vício, Senhor Jesus amado. Libera, meu Pai, uma palavra de cura, de transformação e libertação. Alcança nossas crianças, ó Deus de poder e graça, e não permita que nenhum deles, ó Pai amado, seja molestado, não permita que nenhum deles, Pai amado, seja alcançado pelo mal, mas que possa, Senhor, da glória, estar sendo revestido a cada dia mais e mais, ó Deus amado, com as tuas armaduras, meu Pai querido, colocando, Pai amado, calçando os seus pés na preparação, Pai, do Evangelho, colocando sua cabeça, meu Pai amado, sobre sua cabeça, o capacete da salvação, ó meu Deus e meu Pai. Guarda, brinda, meu Pai, coloca a couraça sobre ele, põe em suas mãos a tua palavra, a espada da justiça, Senhor Jesus, pode dar a cada um, Senhor Jesus amado, dá a cada um, Senhor, o escudo da fé, para que não seja atingido por dardo nenhum, ó Deus de poder e graça, mas, ó Deus de poder, que a tua unção, que o teu amor, que o teu carinho prevaleça, meu Pai amado, sobre cada um deles. Amado Deus, não te peço somente por esses que aqui se encontram, mas te peço por aqueles que não puderam estar essa noite, te peço por aqueles, ó Deus amado, que um dia por aqui passaram, Senhor, por aqui, um dia que por aqui, Pai amado, receberam a sua bênção, onde o Senhor derramou aquela bênção tal, Pai amado, qual aguardavam, Senhor, e por outro motivo, Senhor, não foram florescer, foram crescer em outro lugar. Mas o importante, meu Pai amado, não no lugar, mas sim em quem está. E eles, ó Deus de poder e graça, continuam em ti, continuam na tua palavra, continuam na tua presença, meu Pai querido. Assim como muitos eram ainda crianças, eles são jovens, são adolescentes, muitos adultos, Pai amado, muitos já são até anciãos. Mas que o Senhor possa, Senhor, alcança cada um deles, ó Pai, derrama do teu poder, derrama da tua unção, Senhor, e nos dá cada dia mais e mais do teu Santo Espírito, para que possamos caminhar, Pai, em novidades de vida, em novidades de dia, calcando degrau por degrau, Senhor, que não venhamos nós a pular nenhuma etapa, mas que possamos, Pai, ouvir, estar com a nosso ouvido, Pai, totalmente obstruído, Pai, para ouvir a voz do teu Santo Espírito, quando fala conosco, quando nos orienta, quando nos instrui e quando nos corrige, porque se o Senhor corrige, meu Pai amado, é porque o Senhor ama, Senhor Jesus amado, porque nós também, que somos filhos, que temos filhos, ó Pai, tanto biológicos, Senhor Jesus amado, quanto espirituais, nós queremos o bem, muitas vezes somos obrigados a repreendê-los, ó Deus, e assim o Senhor tem feito conosco. Amado Deus, vem, Senhor, vem, toma o teu lugar, Senhor amado, age no meio da tua congregação, passeia livremente, Espírito Santo de Deus, e fala, meu Pai amado, fala, meu irmão, bem te aprove, porque reunidos na tua presença estamos, para ouvir de ti, aprender de ti, em nome do Senhor Jesus. As palmas bem fortes para o Senhor, amém? Glória a Deus, que Deus abençoe grandemente a todos, onde nós fomos cooperar com a igreja, o Templo do Avivamento, ali do Itaparque, no culto das crianças. Que Deus abençoe as crianças, as que aqui estão, e os outros que foram também, graças a Deus, foi uma bênção. Como sempre, graças a Deus, fomos bem recebidos e agradeceram, não agradeceram a mim não, agradeceu a igreja, a recepção que tiveram quando eles vieram aqui também com a criança. Falou abertamente, não foi Bruno? Agradeço muito a recepção, da forma que foram recebidas. E com quem recebeu não foi o pastor Gouveia, foi a igreja Batista dos Daniels. Assim, nós somos essa igreja, irmãos. Nós somos essa igreja, nós somos pequenos. Mas eu tenho certeza. Quando começamos a orar, tem tamanho, presbítero? Tem tamanho? Quando começamos a orar, como é que eu me falava? É um elefante? Assim. Como é que ele fala? E Deus, ele Deus é maior que o elefante. é maior que o elefante. Uma comparação que ele faz. Então dizemos nós assim, se o Senhor, ele tem a terra como estrada dos seus pés,
Se Ele é aquele que colhe toda a água do mar na concha da sua mão, imagine um elefante tão perto dele, não é verdade? Não tem. O nosso Deus, Ele é incomparável. O nosso Deus é único e vive e reina para todo sempre. Irmão Antônio, vem falar aqui da palavra do Senhor. Partilha alguma coisa conosco. Quiser louvar, se sentir no seu coração, sinta-se à vontade. Aleluia a Deus. Bendito seja a ti, Senhor. Glorificado seja o teu nome, ó Rei da Glória glória. a Deus. Aleluia a Deus. Tu és tremendo. Deus de poder e graça, aleluia. Aleluia a Deus. Tu és tremendo, Pai. Tu és maravilhoso, ó Rei da glória. Bendito seja a Paz do ti. Senhor, irmãos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos vivendo já uma época em que nós estamos chegando num momento, primeiro que nós não sabemos o dia e hora que o Filho de Deus vai voltar. É, Deus, aleluia, Pai. E aqui no livro de Mateus, no capítulo 24, ele diz assim, ó, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentados no monte das oliveiras, chegaram-se ele e os seus discípulos em particular, dizendo, diz-nos quando serão estas coisas e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhe, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque, aleluia, visto é que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, aleluia, Jesus, haverá fome, peste e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Acontecendo. Só que tem uma coisa, Jesus fala, olha, isso tudo é o princípio das dores. Ele está falando de rumores de guerra, essas coisas, mas ainda não é o fim. Aleluia, irmão, vai ter tanta coisa que vai acontecer, mas para nós que temeis o nome do Senhor, é como diz lá em Malaquias, nascerá o sol da justiça e a salvação trará embaixo das suas asas, e saireis e crescereis como bezerros no cevadouro. Ou seja, você que teme ao Senhor, nós que guardamos a palavra do Senhor, aleluia, nós temos que estar preparados e não devemos nos preocupar com essas coisas. Não devemos. Se a igreja vai subir antes da tribulação, porque eu sou pré-tribulacionista, se a igreja vai subir antes da tribulação, se a igreja vai subir no meio da tribulação, que é os mitos, se a igreja vai subir após a tribulação, que é os pós, não me interessa. O que interessa é se você está firmado em Jesus Cristo, aleluia, você pode ter certeza que a sua parte está garantida com o Senhor. Aleluia! Não precisa se preocupar. Eu estou com 64 anos. Eu já, algum tempo atrás, eu já me preocupei muito, aleluia, com relação à minha salvação. Mas Jesus disse uma coisa muito linda. Ele disse assim, ó, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Aleluia. Então, se eu estou firmado com Cristo, eu vou temer o quê? Aleluia. Então nós temos que estar sempre firmado no Senhor, ciente de que Ele há de vir, aleluia, Jesus, e quando Ele vier, Ele vai levar. E quero dizer mais, se você estiver no meio da tribulação, se a igreja alcançar a tribulação, você pode ter certeza de uma coisa, o Espírito Santo do Senhor, é agora que Ele vai agir, aleluia, porque Jesus disse, eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Consolador. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. E é aí, aleluia, que o Espírito Santo vai te fortalecer para que você possa suportar os dias maus que estão vindo por aí. Então, que Deus possa guardar a tua vida e a mim em nome de Jesus. Vamos lá, irmão. Esse louvor fala muito de, aleluia, Jesus,
daqueles jovens que se envolvem com drogas, aleluia Jesus, mas que se ele aceitar Cristo como teu Salvador, aleluia Jesus, ele vai conseguir se salvar. Pode soltar ele lá. Eu pensei em me isolar, e o mundo não vê. Caminhei sem destino, no mundo perdido, e me angustiava por haver nascido. Por sofrer, meu peito explodiu, meu grito ecoou. Eu queria encher o vazio da alma, mas as cores dos sonhos prendiam minha vida. Todavia Deus me amou e abriu enfim meus olhos, e deixei os meus conceitos para ser o seu discípulo. Não sou mais um jovem triste, protestando contra a vida. A liberdade está em Jesus. Se queres paz, é só crer no Senhor. Aleluia, Jesus. Alguém que precisa mudar teu modo de agir e contar pra Jesus meus problemas e dores. Vem depressa aceitar o autor de tua vida. Tanto dizer que este mundo colorido tem jogado em sepulturas muitos jovens iludidos, desde algumas opções. Caminho certo, a liberdade está
Aleluia! Em meu Jesus, em Jesus, em Jesus. Deus abençoe o nome e que possamos estar cientes de tudo isso que nós estamos vendo, que já está acontecendo, não chega nem ainda no início. E quando chegar esse dia, o Senhor com certeza já nos tirou daqui, amém? Irmã Elza, minha irmã, vamos louvar a Deus, vamos falar pela parte do Senhor. Glórias a ti, Senhor. Amém. Graça e paz, amém. Amém. Quero agradecer a Deus por mais um dia que está na presença do Senhor. E agradecer também a Deus pela minha família, né? E graças a Deus que está tudo na paz. E meu Deus é muito grande na minha vida. Aleluia! Aleluia, Agradeço a Deus! todos os irmãos também. Agradeço a Deus por estar aqui nesse momento, tá? Agradeço a Deus de Deus. Glória a Deus. Nós vamos. A palavra de Deus nos ensina que das crianças é que sai o perfeito louvor, mesmo quando eles não param de falar um minuto. Ô Bruna, eles se comportaram ontem lá? Ficou bem comportadinho, todos eles, né? Isso, Bruna, eu também vi. A Bruna não mente. Nem nós. A gente pode até omitir a verdade. Não, mas graças a Deus foi bênção. Ficava todo mundo sentadinho assim, ninguém conversava. Nossa. Mas vem cá, agora teve um camarada que pegaram ele e levaram ele para segurar bonequinho lá na frente. Você ficou bonitinho com aquele bonequinho na mão, meu irmão. Você ficou lindo. Vamos louvar a Deus? Lindo, lindo, lindo é.
Pronto, agora eu vi quem é que gritava. Hoje eu vi quem é que gritava. O Kevin ele não estava aqui. O Kevin não estava aqui, então por isso que não teve grito. É você que grita. Não é verdade? Manda aí. Glória a Deus, louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Não toquei, mas então uma saudação, amém? Não deixou tocar, né, pastor? Semana que vem eu não venho. Eu sou bicudo, pastor. Sou marrento. Saudamos da igreja novamente com a paz do Senhor Jesus, amém? Feliz de poder estarmos aqui essa noite junto com os irmãos. Gostaria de agradecer aos irmãos que ontem se disponibilizaram. Nossa irmã Bruna, pastor Gouveia, a missionária Rose, o nosso irmão Cláudio Honor, que foram levar as crianças ali para atender esse convite. Foi a igreja que tem uma amiga nossa, a diaconisa Rose e seu marido. Eles não medem esforço para estar junto com a gente. A Priscila manda mensagem, pastor. É louvor, é pregação, eles estão nos ajudando. Quando entregamos a carta, eles também não mediram esforço, estavam aqui com a gente no dia da festividade. Pastor Rubier ontem, nossa irmã Josi, o Ministério do Louvor estava ali no louvorzão do pastor Jorge, a qual nós fazemos parte, que ajudamos o pastor tem 3 anos. Agradeço os irmãos. Porque isso, irmãos, é fazer uma igreja mútua. Isso é fazer alianças. Não é se preocupar com placa de igreja. Mas lá é Assembleia, nós somos batistas. Lá é Pentecostal, nós somos batistas. Porque uma certa feita um amigo meu chegou em mim e falou assim: eu ganhei umas roupas que servem de você. É a cara da sua igreja. Eu parei, olhei, falei, a cara da minha igreja? Que é isso? Eu não vou lá porque é batista, eu não vou lá porque é pentecostal. Irmãos, se prestarmos atenção, o culto hoje iniciou engrandecendo o nome do Senhor, falando da sua grandeza. Eu gostaria de deixar alguns versículos para os irmãos ficarem a meditação dos irmãos. Salmo 150, no seu verso 2, diz assim: louvai ao Senhor pelos seus atos poderosos, louvai-o com a sua grandeza. Irmãos, como Ele é maravilhoso. Se nós pararmos para prestar atenção em tudo aquilo que o Senhor fez por nós, quando nós ainda nos éramos cegos, andávamos em trevas. Eu vi meu filho tocando ali, irmãos, a minha filha louvando. Talvez os irmãos não entendam a alegria que é para mim, porque há 18 anos atrás, uma hora dessa, eu estava em algum bar tocando. Já saí correndo, pastor, de samba, embaixo de bala. A Priscila, quando nós começamos a namorar, teve um tiroteio, mataram um cara. Eu estava como daqui no Calepinho. Hoje eu vejo meus filhos louvando ao Senhor. Aleluia, Deus, vai ser. Salmo 23 vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale do sombra da morte, quantas vezes eu andei pelo vale da sombra da morte, e o Senhor cuidou de mim. Só que existe um versículo que fala muito comigo. Lucas 37. Nada é impossível para o Senhor. Nada é impossível. Gostaria que o pastor lhe ajudasse a louvar um hino que fala muito comigo. Houve noite que pudesse impedir o nascer do sol.
Agradeço bem a oportunidade. Só se você vir no próximo domingo. Você vem? Você vem? Então eu deixo. Se você vir no próximo domingo, eu deixo você tocar. Senão você vai ficar bicudo de novo. Glória a Deus. Deus seja louvado. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. O Wesley, vem cá, meu querido. Aleluia, papai. Glória a Deus. Glórias a ti, Senhor. Aleluia, Deus. Wesley hoje, ele vai fazer a vez
do Thiago Bezerra. Aleluia. Pastor, eu nunca falei sobre a oferta. Vou te dar a palavra, pronto. Passa de cara. Por glória das pais igrejas. Amém. Mas o motivo de agradecer, né? Estar na casa do Senhor, eu e minha família. Agradecer por tudo que Ele vem fazendo agora. Deus, aleluia, Pai. Agradecer pelos livramentos, para eu acordar, para eu dormir. E hoje eu queria que eu esse aqui, vem aqui, Arthur. Aleluia, Deus, tu és tremendo, papai. Umas 2 semanas atrás, o Arthur. Rei dos reis, aleluia! Aleluia, Deus! Senhor, aleluia, Deus! Teve um sonho e nesse sonho foi um pesadelo para ele, né? E esses tempos ele com medo de ficar sozinho e tipo, toda hora vai sair e ficar com aquele medo de às vezes esquecer de algum lugar e tal. E eu falei que isso aí está sendo repreendido no nome de Jesus. Aleluia, Pai. Jamais a gente vai deixar ele em algum lugar, jamais a gente vai esquecer ele. E bem nessa semana nós estávamos no Lourencinho ali, quando nós estávamos no Lourencinho tinha um moleque chorando porque a mãe esqueceu. Então foi uma coisa que gravou ele muito assim na mente dele. Ainda eu parei a moto e falei, o que foi o menininho? Ele falou, não, minha mãe foi no mercado. Eu falei, não, vamos lá que eu te levo no mercado. Aí nessa aí que eu estava chegando no mercado, tinha uma mulher lá vendo, eu falei, não, daí que eu levo ele. Aí o Arthur viu e ficou isso na mente dele, muito assim, já né, pelo sonho, pelo que ele viu. E às vezes nós vai sair de casa, ele fica com medo, perguntando. E nós falamos que isso aí está arrependido, Arthur. Isso aí não vai acontecer com você jamais. O Pai não vai deixar você. E eu estou pedindo que os irmãos orem por ele, porque não está sendo fácil. Às vezes a Bruna sabe mesmo que ele vai sempre na Bruna falando que está com medo de alguma coisa e tal. Porque, tipo assim, nós como moramos em cima da casa do meu sogro, às vezes nós saímos para trabalhar, quando eu saio um pouco mais cedo com a Bruna sai e ele ficava sozinho lá em casa. Lá. Aí ele mesmo acordava e descia lá para minha sogra. Agora não, agora nós temos que levar ele lá para minha sogra, porque senão ele não fica. Não fica, é um trauma que ele tá assim, sabe? E eu sei como é que é, porque quando eu entrei aqui na igreja, eu entrei com trauma também. Eu entrei com medo que só eu sei o que estava acontecendo comigo aqui. Só eu sei o que estava acontecendo comigo. Então, eu sempre, depois que eu me batizei e tal, tipo assim, né? Ali foi embora, mas mesmo assim, o que a minha sogra fala, né? O inimigo ficava ao redor, né? Procurando brecha. E às vezes eu estou trampando assim, vem uns pensamentos negativos e eu já começo a repreender. E ali vai embora e tal, mas é o que eu falo para ele, sempre estar repreendendo, né? Buscando a Deus, orando, porque ele sabe, ele é reconhecedor da palavra também. Ele está crescendo no meio da igreja, então ele tem o poder de estar repreendendo também. Então eu peço que os irmãos orem pelo Arthur para estar tirando esse medo dele, tá? E é isso, tá, igreja? É o que eu peço para você, tá, filho? Você ficar Glória a Deus, maravilhoso, papai. Glória a Deus, aleluia. E a oferta que está falando, né, segundo os Coríntios 9:7, cada um contribui segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou com necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Glória a Deus! Aleluia, Jesus. Que os irmãos pegam sua oferta, o seu dízimo, levanta para o alto, aquele que não tem, que entrega seu coração, o seu pedido a Deus, que Deus tudo fará. Amém? Senhor, aqui eu te agradeço por esse que eu nunca vi falar, porque cada dia na vida de inteiro, mas Deus, Senhor, cada vez está precisando de pecado, bastante emprego, Senhor, venha dar em conta, não se resolve para cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Viu como é fácil trabalhar? Viu como é fácil trabalhar? Sem pressão, sem pressão aqui. Meu amado, nós temos que depositar tudo na casa do Senhor. E o Senhor, Ele recebe, Ele cuida de cada um de nós. E o Arthur, você vai depositar todo o teu medo aqui dentro.
e oferta ao Senhor. Senhor, ó, leve esse medo embora. Aleluia, Jesus. Agora eu vou falar uma coisa abertamente para você, Arthur. Presta bem atenção porque eu vou falar uma vez. Ontem nós louvamos assim lá. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus ele é o quê? Grandão. Se nós temos um Deus grandão, maior que o Pai, maior que aquele gordinho ali também. Então, meu irmão, nós não precisa ter medo. Quando tu tiver medo, você fala assim: o meu Deus é bem grandão. Eu posso ser pequenininho, pequenininho, mas o meu Deus ele é bem grandão. Então vamos jogar esse medo lá no mar do esquecimento. Não vamos aceitar isso para nossa vida, não. Nós somos filhos do rei, não é, Manu? Não é, Manu? Tá bem, não prestou atenção, perdeu a atenção. Então veja bem, vamos jogar esse medo lá no mar do esquecimento. Não serve para nós. Em nome de Deus, não serve para medo. Porque você não deve ter medo, porque você é revestido, meu camarada, com a armadura da justiça. Aleluia! A armadura de Deus sobre a tua cabeça. Está um capacete que te protege do pensamento de coisa ruim. Então vamos usar esse capacete. Esse pezão aí, ó, também está calçado para a operação do Evangelho. Aqui tem um escudo, meu querido, que nada vai te atingir. Aqui tem uma espada para se defender. Outro tem uma coraça que guarda, tem um cinto que te protege da sustentação. Fica tranquilo. Não tem que ter mais medo. Tá bom mesmo? Por quê? Porque o nosso Deus é bem grandão, meu irmão. É bem grandão. As palmas do Senhor. A semana que vem, pessoal, nós vamos orar por ele. Então, por favor, vamos fazer alguma coisa também. Estamos pregando o Senhor. Vamos trabalhar, gente. Irmão, na casa do Senhor tem que ter liberdade. Abençoa a vida desse menino sem medo, meu irmão. Sem medo. Amém, Jesus, amado a Deus. Senhor Deus de glória e poder, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu sei, Pai, que o Senhor é grande, Senhor, meu Pai. Então, retira, Pai, todo o poder de Deus, meu Pai, do seu coração. Todo o mal, Senhor, Pai, daquilo, Pai, todo o poderoso que vem contra ele, Senhor, meu Pai, seja arrancado, seja retirado, joga por terra, Senhor, Pai, todo poderoso, em nome de Jesus Cristo. E todo mal, Pai, todo poderoso, seja repreendido pelo seu poder, pela tua autoridade, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que ele cresça, Pai, todo poderoso Deus, com a sua graça, Senhor, Pai, todo poderoso Deus, entendimento da tua palavra, Senhor Deus. Haja direção, Senhor, Pai, todo poderoso para ele, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmão Antônio, Beth, louvado seja Deus. Oh, Deus em glória e poder. A irmã Beth faz mais, vai amanhã, né? Ela faz mais o outono, né? Sobre o outono, né? Ela faz mais o outono, não é isso? Né? Tá bom. 39 anos de casa, meu Deus. Que bom, hein? Tá bom. Aleluia. Merece um prêmio, né? Deus de glória. Vamos Deus. Senhor, esse aqui, Pai, todo poderoso casal abençoado, Senhor, Pai. Oh, Pai, nós colocamos aqui na tua presença, Senhor, Pai, todo poderoso, em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor venha, Pai, todo poderoso, dar muitos ainda nos anos de vida deles, Pai, todo poderoso Deus. Ah, Pai, todo poderoso Deus, para que eles venham trilhar muitos e muitos anos juntos, Senhor, Pai. Esse caminho, Pai, que o Senhor colocou diante deles, Senhor, porque o Senhor é o caminho, oh, Pai, todo poderoso, é a verdade, Senhor, Pai, que não pode mentir, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Apoio para eles estarem juntos até hoje, Senhor, Pai Todo-Poderoso. Senhor, então, em nome de Jesus Cristo, o Senhor vem abençoando mais e mais, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, retira todas as dores, tudo que não provém de ti, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso. Que seja um casal abençoado, Pai, pelo teu poder, pela tua autoridade. Em nome de Jesus, sejam abençoados por todo o nome de Jesus. Aleluia. Pastor? Glória a Deus, que viemos nós ter a certeza mesmo. Nós aqui somos apenas peregrinos. Estamos aqui só de passagem, irmão. Enquanto estivermos aqui, vamos ter aflição sim, porque o nosso lugar de descanso ainda não é aqui. O nosso lugar de descanso ainda não é aqui. Nós temos um lugar bem melhor. Temos um lugar totalmente separado. E quando Deus sarar essa nação doente que está, Ele vem com o seu povo.
Vem buscar esse povo sadio. Vem buscar esse povo limpo, curado. Amém? Amém. Glória a Deus. 3, 4. Deus Glória a Deus. Deus de poder e graça. Presbítero Carlos Alberto, nosso presbítero Beto. Aleluia, papai. Vamos ouvir aquilo que o Senhor colocou no coração do pregador na noite, amém? Que não sejamos nós apenas ouvintes, mas que sejamos nós praticantes dessa palavra. Aleluia, Deus. Enquanto nós fazemos a leitura,
O pastor vai fazer uma separação de uma molecada ali que está no papagaio hoje, que hoje eu não quero ouvir moleque falando igual hoje. Menino, criança, adulto. Nós vamos prestar atenção na palavra. Nós vamos prestar atenção na palavra de Deus. E olha, preciso, o que importa é ter amor pela palavra. E quando nós temos amor pela palavra, nós prestamos atenção naquilo que nós vamos ouvir. Estenda as suas mãos em direção ao altar. Com licença. Amado Deus, sei que não há necessidade de palavra alguma para te pedir que tome teu servo em tuas mãos, porque em teus braços ele tem caminhado, Senhor. Portanto, Deus de poder de graça, usa como sempre tem feito. Usa os seus lábios, Pai, para falar não aquilo que Ele quer, mas aquilo que o Senhor colocou em seu coração, na sua mente, Pai. Que as suas palavras, Pai amado, seja traduzida através dele, seja dirigida através dele. E que venha sobre nossas vidas e cumpra-se, Pai, o propósito pela qual foi enviado. Toma-nos em tuas mãos, Pai. Que possamos abrir, Pai, a nossa mente, abrir o nosso coração. Que não sejamos nós, ó Pai, apenas ouvintes, mas que possamos ser, Pai amado, praticantes realmente da tua palavra de verdade. É o que nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Graça e paz. Louvado seja Deus. O Senhor é bom a todo tempo. É o Senhor que faz todas as coisas, é o Senhor que por nós tudo executa. E o Antônio estava falando a respeito dessas coisas que estão acontecendo. E a gente, pasme, eles estão falando em latim, estão louvando o inimigo em latim, para que ninguém veja eles louvando o inimigo. Que coisa terrível que está acontecendo ali. Então eles falam as palavras em latim, mas os camaradas lá que entendem latim estão traduzindo, falam, olha, eles estão falando isso, louvando, né? Mas nós sabemos que nós temos um Deus que por nós tudo executa e há de nos livrar de todo mal. Amém? Vocês abram as suas Bíblias em Amós 4. Aleluia, glória a Deus. Obrigado. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor: ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, oprimes os pobres, enganais os necessitados e dizeis, vosso marido, dá cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus para a sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis e as vossas restantes com visca de pesca. Saireis cada uma em frente de si pelas brechas, e vos lançarei para Hermon, diz o Senhor. Vinde a Betel e transgredi a Gigal, e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as, porque disto gostais, ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares, contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva 3 meses, ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro, que ficou sem chuva, se secou. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos converteis a mim, diz o Senhor. Feri-vos com o crescimento e as ferrugem, a multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras. Devorou o gafanhoto, contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Enviei a peste contra vós outros, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei a espada, e os vossos cavalos deixei os levar presos.
e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não se convertesses a mim, diz o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus submeteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um que são arrebatados da figueira. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrar-se com teu Deus, porque é quem forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e o faz de maneira de manhã, trevas, e pisa os altos da terra. Senhor Deus dos exércitos, é o seu nome. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, Deus tem muita compaixão do teu povo. Ele disse que não destruiria aquele povo, mas assim ele traria juízo sobre aquele povo. E ele levantou antes Jeremias, ele levantou Isaías, e foi levantando os profetas para falar a respeito da condenação de Israel, do que Israel estava fazendo. Mas aí um homem que não se conformava com as coisas que aconteciam do outro lado de Israel, ele não se conformava com as notícias que ele recebia. Então Amós vivia lá em Tecoa, ele vivia apacentando vacas e cuidando das palmeiras, não sei como, mas ele não se conformava com as histórias que vinham de Israel, falando de um povo oprimido, de um pessoal que oprimia aquele povo e de que cobrava os impostos, cobrava altos impostos deles, mas que não fazia nada por aquele povo, deixava aquele povo passando fome. Ele ficou ali indignado com aquilo, porque era um povo de Deus, e ele ouvia falar: olha, esse povo, o povo vem aqui e conta uma história, mas eles contam como se essa história fosse uma história comum, que esse povo que está lá, que se diz um povo de Deus, ele oprime o povo. Os maiores estão oprimindo ali os menores, os homens estão oprimindo demais os menores. Então, aí, como eu contar uma história para vocês, e alguém sofreu um acidente e tal, eu nem me comover com a história. Sofreu, bateu, morreu, foi no hospital. Ah, mas ela se curou. Eu nem me comover, poxa, coitado, né? O que aconteceu com ele? Poderia ter acontecido com qualquer um, mas não. De jeito nenhum. Amós, ele se preocupava, ele tinha o coração transformado ali, ele ouvia falar a respeito disso, mas ele falava: meu Deus, o que acontece com esse povo que tem a Deus, que teme a Deus, que dizem estar na presença de Deus, mas todavia fazem essas coisas contra o povo? Oprime para o necessitado, oprime a viúva, oprime as crianças. Como que pode o povo fazer essas coisas? Mas Deus é aquele que conhece o seu e o meu coração. E ele conhecia o coração de Amós, ele sabia da inclinação que tinha o coração de Amós. E ele vai e levanta Amós, ele fala com Amós, ele tira Amós de lá e leva ele a pregar contra a cidade, a falar do juízo que viria contra a cidade, contra Jerusalém. Ele vem, olha, e ele fala ali sobre várias coisas que iam acontecer ali naquela cidade, e que ele começa a pregar, e o povo começa lá a falar contra ele. Olha, esse cara aí, a ponto de levar ele até o rei, né? E dizer para ele: olha, ouvi isso, vós tendes gana contra o necessitado e destruís os miseráveis da terra. Está lá no capítulo 8, irmãos. Dizendo: quando passará a festa da lua nova, né? Jurou o Senhor, mais para baixo, jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não esquecerei de todas as suas obras para sempre. Mas ele falava assim: olha, esse camarada aí, ele está contra nós. Esse camarada está contra nós, então ele está pregando contra nós, falando mal a respeito de nós. Nós vamos fazer o seguinte: vamos mandar ele para outras terras, vamos colocar ele em outras terras, porque aqui não é lugar dele. Aí Amós se justifica, ele fala: olha, foi Deus que me viu lá, quando eu estava lá apacentando as minhas vacas,
quando eu estava lá cuidando dos sicômoros, Deus me viu lá e Ele me chamou para pregoar aqui em Israel e falar a verdade sobre vocês e dizer do seu juízo que está aqui. E aconteceu que, quando eles falam aqui de vacas invasões e limpeza de dentes, veja só, eu creio na fé, que a fé é firme fundamento daquilo que não se vê, mas porém se espera. Eu creio nisso. Essa fé grandiosa. E quando eu me converti, o pessoal falava o seguinte: olha, eu orei a Deus naquela passagem de Amós, que ele disse que fez limpeza de dentes, e meus dentes foram restaurados. Eu estou aqui, ele vai ser restaurado, mas se ele quiser, ele restaura. Eu creio. Eu tenho fé. Mas eu estou falando assim, que eu acreditei, porque as pessoas falavam, olha, meus dentes foram restaurados porque aqui nessa palavra, e aconteceu isso, e aconteceu aquilo, mas não. Irmãos, a limpeza de dentes que ele fala aqui é justamente falta de comida. Eles não comiam. Então Deus, quando ele fala em limpeza de dentes, ele fala assim, que eles eram tão escassos de comida, fez faltar comida no celeiro, Deus mandou esse juízo, e eles não tinham o que comer, os dentes ficavam limpos. E eu não entendia isso. Aí eu comecei a ler, poxa, é porque tinha falta de comida, eles não estavam, né? Eu falei, meu Deus, que coisa, né? Eu pensava que realmente Deus foi lá e restaurou os dentes deles. Não, foi juízo, foi diferente, né? Mas essas mulheres também, que habitavam ali, e tinham lá os seus senhores, elas também ajudavam a oprimir. Elas iam religiosamente às igrejas, e ali elas usavam de opressão contra aquele povo também. Então elas ajudavam, porque elas eram mulheres fazendeiras, bem abastadas de dinheiro, de comida, de tudo. Então elas iam ali e elas levavam até seus maridos a pecarem. Porque diziam, olha, vamos lá, comemos e bebemos. Venha. Ela fazia igual ela fez com Adão, né? Vem cá, não tem nada não, vamos comer, beber, vamos fazer isso, deixa esse povo para lá. Isso aí não tem nada a ver, isso aí não tem nada a ver com Deus. Mas muitas vezes é assim, a pessoa às vezes erra, mas ela fala, isso não tem nada a ver. Deus não vai olhar para mim dessa forma. Deus é bom, é misericordioso. Mas Deus é juízo, Deus é espada. Deus é justo. Mas a pessoa às vezes ela olha de uma maneira e ela fala, não, Deus é bom. Olha, mas se eu fizer isso, não vai me pegar nada. Isso não pega nada. Não, porque Deus sabe que eu sou ser humano, sabe que eu sou pecador. Então, pega consciente. Quando Deus ele fala assim, olha, para aquela mulher, vai e não pecas mais, seus pecados, né? Seus pecados estão perdoados. Mas ele fala, ó, vai e não peques mais. Então Deus ele diz, olha, não é porque eu perdoei seus pecados que você vai continuar pecando. Procura não pecar. Vamos continuar pecando. Irmãos, somos pecadores. Mas nós vamos sempre ter uma reflexão daquilo que nós vamos fazer. Não, isso está errado. Eu não vou fazer. Mas essas mulheres, elas também eram mulheres que elas faziam justamente isso. Elas pegavam, né, e ajudavam. Então era chamada vacas invasões pelo fato de elas serem mulheres fazendeiras, mulheres que tinham gado, tinham muito gado. Então eram tratadas como vacas invasões. Eu pensava isso, eu falava, poxa, será que são mulheres promíscuas? Né? Não é porque eu estou chamando as mulheres disso, né? Mas a gente sempre tem uma interpretação diferente, né? Mas eram mulheres realmente que elas tinham alguma posse, mas elas levavam os maridos a pecarem também. E Deus ele tira a chuva de uma cidade, ele faz chover na outra, ele faz ter abastança em uma, a outra não tem abastança, ele faz com que o povo ande para buscar água em outra cidade, porque a cidade tem água, e a outra cidade não tem água, mas, mesmo assim, o povo olha para Deus e fala, mas isso não é Deus não, Deus não ia querer esse mal para nós, o que é isso? Nós não estamos fazendo nada para Deus, assim, não estamos fazendo nada. Mas Deus levanta os seus profetas, levanta as pessoas para estar falando a respeito da iniquidade,
das coisas do mundo, porque, gente, é difícil você hoje até falar com um cristão a respeito das coisas do mundo. É difícil você falar, porque você fala, a pessoa ela não tem um entendimento, mas aí a gente quer que a pessoa tenha entendimento, algum entendimento, pouco entendimento ele tem. É querer demais, né? Mas ela não busca esse entendimento, né? Que nem sabendo da palavra de Deus, o entendimento está aqui. E quando o pastor falou assim a respeito das crianças, muito bom. Precisa que as crianças tenham entendimento. Porque está se ensinando o caminho que ela deve andar, que ela deve viver. Isso é legal. Mas o que eu quero dizer também aqui, olha, que mesmo assim, mesmo acontecendo todas essas coisas, o povo não se chegou. Se você ler todo o capítulo, você vai ver que são várias coisas acontecendo ali, né? Vários reis ali, e Deus ele falando, ele vai falando, mas não adianta. Não adianta. Porque eles realmente não queriam. E aí daqui começa a gente falar também sobre o cativeiro. E lá na frente vai acontecer, veja como Deus é bom. Ele falou, olha, vai acontecer isso com você, você vai viajar, né? Mas, uma suposição, aí se Deus vem falar, mas vai acontecer isso, mas você é teimoso, e vai. Você sabe que o lugar é perigoso, mas você vai. Porque você não acredita. Fala, não, mas Deus vai me livrar. Que isso, se eu for lá, Deus me livra. Eu vou, Deus e teima e vai. Sabendo que o lugar não é para você ir. Não é lugar para você ir. Uma vez, um rapazinho recém-convertido foi no centro de Macumba, falou lá, eu vou lá expulsar os demônios que tem lá. Vou fechar aquele templo. Falei, mas Deus falou isso para você? Ou você ir lá fazer isso? É difícil. Aí você vai falar assim, não, mas irmão, mas você é um crente medroso. Você é um crente que não tem Deus. Olha isso. Você não crê em Deus? Você não crê que Deus pode fazer? Eu creio, meu filho, mas eu não vou desafiar as trevas assim não. Sem Deus falar comigo não. Verdade. Eu creio. Mas a questão de Amós aqui foi que os outros ainda falavam assim, Jeremias, eu sou menino. O outro, Isaías, olha, eu sou homem de impuros lábios. Mas Amós não. Amós entendeu o recado de Deus, ele não tutubiou. Ele foi. Ele ouviu e prontamente foi, porque ele já estava indignado, seu coração estava indignado com tudo aquilo. E Paulo vem dizendo assim, não se conformeis com esse mundo, mas transformado pelo poder do Evangelho. Então, quer dizer, nós não podemos se conformar com essas coisas. Por isso é que nós falamos, olha, isso está errado. Nós estamos vendo isso aí acontecendo. Agora estamos dizendo que o indiano lá poderia ser o Papa, o último Papa seria o Papa negro, né? Sendo que aquele povo lá é racista. Meu Deus, e aí esse indiano chega e fala algo assim, tem uma coisa, eu posso ser o Papa, mas só que eu não vou casar homem com homem, mulher com mulher. Não. Aí caiu de pau nele lá. Então você não vai ser mais o Papa. Nós não vamos votar em você. É fácil você fazer as coisas erradas, né? Porque vão destruir tudo que o outro Papa fez. É difícil, gente. Difícil. Trocaram o certo pelo errado. E Amós ele não fez isso. Ele falou, tocou em seu coração, falou, Deus chamou, foi Deus que me chamou, ele tinha certeza que foi Deus que me chamou para estar lá pregando contra aquela nação. Foi Deus que chamou. E ele relata, ele tem um capítulo que ele relata, olha, foi Deus que me chamou, eu estava lá quietinho no meu canto. Indignado com muitas coisas assim, mas eu estava quieto lá, mas Deus me chamou e eu vim aqui. E Amós, quando ele termina, você não vem falar dele, talvez você tenha voltado a cuidar do seu gado, cuidar do seu povo, mas o recado foi dado para Israel. O recado foi dado. E eles continuaram fazendo coisa errada, continuaram, até chegar realmente o juízo. Mas Deus, ele deu muita corda, ele deu muito tempo para eles. Mas Deus vai dando corda, como Deus puxa.
Meu Deus. Meu Deus. Misericórdia, só misericórdia. E foi o que aconteceu, né? Quando ele fala para Ezequias a respeito que o Isaías vai lá e fala, por causa que você mostrasse a luxúria do templo, por causa que você mostrasse os utensílios que tem no templo, você vai perecer, você vai ser levado cativo, seus filhos vão ser eunucos no palácio do rei. Então, o que ele falou? Eu pensei que tinha paz na minha vida, eu pensei que tinha paz na minha velhice. Ele não fez conta. E tudo isso aconteceu. Ele não fez conta, ele não pediu para viver mais 15 anos, ele não pediu para Deus dar mais anos de vida para ele não morrer, e Deus não acrescentou mais 15 anos. Ele poderia ter pedido para Deus, não, poxa vida, eu sei que eu fiz errado, mas não. Aí ele entrou, mas eu pensei que haveria paz na minha velhice. Poxa, se ele foi firme para pedir para Deus se livrar ele, por que não foi firme para pedir para Deus de novo? Fala, Deus, eu sei que eu errei, por que não reconheceu? Mas é assim, porque, sei lá, eu não sei se a pessoa recebe uma cabeça fica muito folgada. Não sei. Não sei. Aí recebe tanta bênção, eu fico muito folgado, fico tranquilo, porque Deus vai me abençoar, Deus está me abençoando, as coisas estão indo bem, eu não preciso fazer nada. Acho que ele pensou assim, acho que ele se acomodou. Porque Deus foi comigo o tempo todo, né? E Amós desaparece no final, desaparece e fala, poxa, talvez ele tenha voltado para a terra dele, cuidar das coisas dele e tal. Mas o que me chama a atenção é a prontidão. Chamado e a pessoa obedeceu o chamado. Você fala, eu estou aqui porque Deus me colocou eu aqui. Eu estou aqui porque eu estou obedecendo o chamado de Deus. Pode se levantar quem quiser, não importa. Eu estou aqui para falar aquilo que Deus colocou em meu coração para falar. E eu vou falar. Aí eu me lembro daquele probleminha lá que a mulher falava mal do marido, né? Vou falar. Não vou falar? Não, vou falar. Vou falar, não vou falar. Aí ele falou, aí falava um monte de coisa contra o marido. Aí quando ele ia assim, ele perdia até os carros que ele ia ganhar, ele perdia. Mas é desse jeito. Quando a palavra vem, e quando Deus ele prepara algo para você, a missão é sua. Certa feita, eu estava ajudando o pessoal da igreja a fazer evangelismo de sábado e domingo na porta da igreja. E aí, o que aconteceu que o pastor vinha, ajudava, o outro vinha, ajudava, tinha mais um que ajudava. E eu ia lá, e eu pregava na porta, falava e tal, durante muito tempo. Só que o líder, muitas das vezes não vinha, ia jogar bola. Aí um dia ele falou, você sabe como é que é? A vida é assim, a gente precisa também se divertir, precisa jogar uma bola. Ele está falando, vou falar uma coisa para você. O ministério não é meu, eu estou aqui para te ajudar. Esse não é meu ministério, estou aqui para te ajudar. Aquilo caiu nele assim, sabe? Ele, pelo que nunca mais ele faltou uma evangelismo. Então, poxa, ele que segurou o arado, não fui eu fui lá ajudar a levar esse arado. Eu não fui lá para pegar para mim, ó, vou lá para mim. Não ia fazer isso. É dele, esse é teu, o ministério é teu. Você que tem que cuidar do teu ministério. Aí depois ele falou, poxa, desse dia para cá eu comecei a perceber como eu estava, né? Mas é assim, e Amós ele resolveu, foi para sua terra, em paz, fez essa parte dele, né? E que nós também possamos, né? Quando Deus tiver o chamado, fazer a nossa parte. Eu vou fazer isso, porque não é para mim, não é para o pastor, e muito menos para toda a igreja, vai ser para Deus. Para Deus. Se eu faço alguma coisa, é para Deus. Não vou fazer de mim, para quê? Para falar que eu sou melhorzinho? Meu melhorzinho é um imperfeito melhorado. Melhorzinho. Mas louvado seja Deus, amém? Vamos orar?
Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós não venhamos a se conformar com esse mundo, Senhor, meu Pai Todo-Poderoso, mas começar, Pai Todo-Poderoso, a falar a respeito das coisas que estão acontecendo para o Senhor, porque tem muita gente que está dormindo, Senhor Deus Poderoso, ó Pai, que haja um despertamento, Senhor, meu Pai Todo-Poderoso, ó Pai, nas pessoas, Senhor, ó Pai de glória e poder, e quando nós pregarmos a palavra para essas pessoas, que os corações se acendam, Senhor Deus, ó Pai, para receber a palavra, Senhor Deus, ó Pai, para estar, Pai Todo-Poderoso, Deus, ó Pai, adorando e engrandecendo o nome do Senhor, Pai, ó Pai, fazendo aquilo que é o Senhor apraz, aquilo que o Senhor coloca em seu coração, Senhor Deus poderoso, ó Pai Todo-Poderoso, que haja, que nós possamos respeitar, Pai, o chamado, aquilo que Deus deu para nós, Senhor Deus poderoso, Senhor Deus, e não largar, Senhor Deus, porque muitas das vezes, Pai, a nossa fraqueza, Pai, é muito grande, Senhor, e nós queremos muitas das vezes até, Pai Todo-Poderoso, largar aquilo que o Senhor deu, Senhor Deus, porque o nosso coração, Pai Todo-Poderoso, é enganoso, e ele vem a nos enganar, Senhor Deus, mas que o Senhor não permita, Senhor Deus, que esse coração enganoso, Senhor Deus, ó Pai, venha, Pai, tirar nós do propósito, Senhor, do Senhor, venha tirar o propósito do Senhor na nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor venha, Pai, nos agraciando, Senhor, Pai, dando uma semana ótima para nós, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a todos, Pai, do poderoso Deus, guardando e protegendo, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Papai. Que Deus abençoe o presbítero com essa palavra. Que vem nos lembrando, meu amado, quando o Senhor nos determina alguma coisa, podemos fazer sim, Senhor. Aleluia. Mas não vamos querer tomar a frente de fazer algo que o Senhor não determinou. E quando Ele determina, você tem, sim, o livre-arbítrio de escolher se você quer fazer ou não. Jonas escolheu ou não fazer. E quando se escolhe, aí contra a vontade do Senhor, muitas vezes você vai de forma diferente. Temos sim o livre-arbítrio, eu escolho sim ou não, faço ou não faço, mas temos que estar sempre lembrando que de uma forma ou outra vamos sempre terminar na mão do Senhor. Seja para condenação, ou seja para absolução, justificação, que é mais fácil. Ou seremos justificados ou seremos condenados. Não importa, de todo jeito, o meu livre-arbítrio vai me levar na mão dele. Se eu fiz o que é correto, o Senhor vai abrir a porta e falar, entra. Se eu fiz o que não é correto, o Senhor vai apertar o botão do elevador e falar, desce. Então, está em nossas mãos. Vamos procurar o que é melhor. Vamos procurar o que é de melhor. Vamos orar, Arthur? Então chama os seus irmãozinhos aí. Olha, eu vou falar uma coisa, não tem coisa mais gratificante do que as crianças perto da gente. Às vezes você chega, ontem a hora que eu cheguei lá, que subi a escada, eu já fiquei até com medo, saiu, já vazei logo pro lado, porque uma escada abaixo ali o velho ia pintar. Fiquei muito contente mais uma vez contigo, ajudando a trabalhar, não somente com você, logicamente, com vocês que apresentaram, que dançaram. Não deixa nada tirar essa essência, assim, sabe, essa pureza. Vamos procurar sempre ser criança. Vamos viver, não vamos pular etapas. Não vamos pular etapas. Nós vemos muitas crianças com a etapa já bem adiantada. Amém? Amado Deus, graças te damos, ó Pai amado, por cada pequenino desse, Senhor. Ainda, meu Pai amado, que esse pequenino, meu Pai querido, chegue uma idade, meu Pai querido, como disse a tua serva, 76 anos. Ainda continua sendo criança, meu Pai querido, na tua presença. Ainda que venhamos, ó Pai amado, a chegar numa estatura de 80, 90 anos, continuaremos sendo criança na tua presença. Portanto, Pai amado, como criança que somos, necessitamos da tua proteção, necessitamos dos teus cuidados, ó Pai amado, necessitamos das tuas provisões, necessitamos dos teus ensinamentos, ó Pai amado, necessitamos, Pai amado, do teu coração, da tua proteção. Amado Deus, nos ensina, meu Pai querido, a cada dia mais e mais, Pai, sermos dependentes de Ti.
Porque quanto mais dependemos de Ti, Pai, mais o Senhor cuida. O Senhor nos diz, Pai amado, que o Senhor tem enviado à nossa frente anjos, ó Pai amado, para aplanar o caminho, para limpar todas as pedras, todos os tropeços, para que não venhamos nós ser atingidos. O Senhor, ó Deus de poder e graça, tem nos colocado, meu Pai amado, em meio, Senhor Jesus amado, a tal proteção, como se tivesse criado, meu Pai querido, uma redoma de vida e colocado nós de cada momento, de forma tal, Senhor Jesus amado, que o inimigo não ultrapassará esses muros, porque os teus guardas, Pai amado, não dorme, não cochila, não dormita, Pai amado. O guarda de Israel jamais dorme, Pai. São esses, Pai amado, esses teus sentinelas, Pai, que estão sempre de prontidão para guardar os teus pequeninos e os teus adultos, Pai, os teus adolescentes. Não te pedimos apenas por esses, Pai, mas te pedimos também por aqueles que um dia passaram por aqui. Te pedimos por aqueles, ó Pai amado, que um dia estarão nesse lugar também te adorando, Senhor. Guarda eles, ó Pai amado. Guarda no seu lazer, guarda no caminho de volta para a escola, guarda um sono tranquilo, Senhor, um sono de criança, meu Pai querido, aquele sono, Senhor Jesus amado, que possam dormir tranquilamente, sem ter medo de mal. Amado Deus, eu sei que não há necessidade, Pai amado, mas deixa, não somente os pequenos, Pai, mas toda a tua igreja aos teus cuidados. Cuida, Pai, protege e ampara, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com todo o seu imenso amor e a doce consolação do seu Santo Espírito, seja com cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Por gratidão, nunca por costume. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. E muito obrigado. Dá uma olhada para o Senhor, não diz o que para ser uma bênção. Mais fácil.